Olá a todos, eu me chamo Fabília Antunes de Sabong e hoje eu convido vocês a investigarem comigo os processos de subjetivação, saúde mental e violência como demarcadores sociais de moradoras de um serviço residencial terapêutico. Essa pesquisa contou ainda com a participação de duas colegas, a Betiele Barbosa da Silveira e a Poliana Ribeiro dos Santos. O contexto da nossa pesquisa se deu dentro dos pressupostos da luta antimanicomial, que atua como um princípio norteador e argumentativo para que nós possamos pensar uma prática de cuidados em saúde mental que considere as subjetividades, bem como reforce o tratamento no território. A luta antimanicomial permitiu que os antigos modelos de internação de longa permanência fossem revistos e, através de uma mobilização coletiva, a sua extinção fosse demandada. Com isso, essa pesquisa buscou compreender como os processos de subjetivação se aplicam às mulheres em desinstitucionalização psiquiátrica nos SRTs. O serviço residencial terapêutico atua como um modelo substitutivo à prática hospitalocêntrica, ou seja, ele se apoia dentro do pressuposto de todas aquelas pessoas que tiveram seus vínculos sociais e familiares rompidos pela institucionalização de longa permanência fossem acolhidas através de moradias, que também se transformaram no ambiente alvo dessa pesquisa. 3 disparadores nortearam as narrativas pesquisadas: a associação de percepções e sentimento com lugares marcantes do histórico de vida dessas mulheres, bem como com a compreensão das diferenciações e das aproximações de vida das instituições totais e no SRT, bem como o levantamento das violências sofridas como demarcadores sociais no campo da subjetividade. Foi realizada, portanto, uma pesquisa empírica relacionada à investigação das especificidades das mulheres com o processo vivenciado de modo pregresso nas instituições psiquiátricas, em consideração às questões de gênero alicerçado ao modo como elas se expressam enquanto pessoas, na ponte entre o antes e o depois das moradias no território. Através de um passado marcado pela violência institucional, os asilos, os manicômios, ou como atualmente são denominados hospitais psiquiátricos, chancelaram o histórico sobre a custódia e o confinamento. Goffman vai falar de uma estufa para mudar pessoas, onde cada uma é um experimento natural sobre o que se pode fazer ao eu. A institucionalização da loucura avançou com a humanidade, moldando-se à época a que se destinam seus internados, rompendo vínculos, destituindo autonomia e perpetuando uma forma asilar que visa muito mais o excluir do que o tratar. A violência tem marcado a existência das pessoas em sofrimento mental há séculos. No Brasil, diversos retratos sobre os hospitais psiquiátricos foram narrados ao longo das décadas, e elas podem ser observadas de diferentes perspectivas. Mais, portanto, do que uma urgência reformista, o movimento antimanicomial é um grito de basta a um obscuro cenário de torturas, estupros, encarceramento compulsório, abandono, exploração de mão de obra de internos, medicalização excessiva, entre outras atrocidades cometidas através de um dispositivo de poder. Questiona-se, portanto, os discursos que foram e ainda o são reproduzidos em torno de um tratamento que ainda é margeado pela periculosidade. Por se tratar, portanto, de um fenômeno complexo, a violência assume um espaço de constante discussões nos cenários que se pautam os estudos sociais e políticos. Percorrendo o contexto manicomial, é possível estabelecer uma interseccionalidade entre os dispositivos de poder e os estudos das relações de gênero, cujos engendramentos com sofrimento mental seguem ainda de forma incipiente. Com base na construção de uma identidade fragmentada, a pessoa em sofrimento mental, quando atribuída ao gênero feminino, tem sua vivência histórica,
social e cultural atravessada por uma estrutura patriarcal misógina, responsável por conferir um status social para a mulher louca, diante de diversas concepções ainda biologicistas e até normativas. Os estigmas sobre gênero e a loucura adornam uma perspectiva destituída de um lugar no mundo, do qual a mulher segue sendo violentada e silenciada por um sistema de opressão que caminha adotando novas roupagens para antigas discussões. O método de investigação se baseia nos pressupostos teórico-epistemológicos dos estudos pessoa-ambiente, do gênero e diálogos interseccionais. A técnica utilizada foi a da autobiografia ambiental, seguida de uma entrevista semi-estruturada com todas as moradoras de um SRT no sul do Brasil, que até então possuíam condições para participar da entrevista. Os dados, portanto, foram gravados e transcritos com um conteúdo apreciado pela análise temática. A pesquisa ainda contou com a aprovação do Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa Catarina. As subjetividades em confinamento, através do método asilar, como diria Goffman, configuram modos de vivência que se vai definindo como um status institucional, um processo disciplinar de normatização da pessoa institucionalizada, configurando, portanto, um padrão vivencial para habitação e serviços cuja singularidade são remarcadas para manter um esquema de normas e regras previstas, como uma ordem terapêutica de controle. Com isso, através de uma nova experiência, o internado passa a absorver a cultura instituída e a desprender-se de si mesmo, da sua realidade subjetiva, para se adequar, portanto, às novas pedagogias afetivas e às tecnologias institucionais proporcionadas pela nova moradia. Fechados, portanto, para a realidade externa, o mundo do internado alcança novos fazeres, nos quais os muros do internamento tornam-se abrigo para todo tipo de sujeito, em especial para aqueles cuja pobreza e adoecimento funcionam como um mecanismo social, um dispositivo de poder capaz de promover práticas silenciosas de extermínio, como diria Foucault. Tais práticas, como bem evidenciadas ao longo da história da humanidade, conferiram aos projetos asilares as mais abusivas e violentas normas de controle social para o sujeito em sofrimento mental, da era clássica à moderna até à contemporânea. Normas de controle social para o sujeito que resistem às leis que determinam a sua extinção e retornam ao cenário político como uma estratagema alternativa diante de uma realidade social que ainda é afundada em desigualdade. Os resultados da pesquisa demonstraram a presença estreita entre a relação social das mulheres entrevistadas com as interseções de gênero, no sentido de serem possíveis de provocações sobre a lógica de reprodução de dispositivos de controle sobre a mulher, mesmo fora do ambiente manicomial. Através de um debate ainda incipiente, conforme verificado ao longo do trabalho, as questões de gênero e sua abordagem interseccional com a saúde mental apresentam as interfaces relacionais fundamentais para pensarmos o sujeito no mundo, seus demarcadores sociais, culturais e morais, incitando um debate ainda intenso sobre as formas de viver em liberdade. Das dificuldades das lutas no cenário da saúde mental, no atual contexto das políticas públicas brasileiras, juntamente com as questões relacionadas aos graves problemas raciais enfrentados pela desigualdade social extrema, do machismo estrutural ao estigma da loucura, portanto, ainda se constituem como um discurso alienante na nossa sociedade. Provoca-se, portanto, uma reflexão sobre o lugar racializado da mulher em sofrimento mental e sobre como os dispositivos de hospitalização e violências diversas geram impactos de forma persistentes nas subjetividades que dependem de uma moradia comunitária devido ao abandono
e ao rompimento de vínculos familiares promovidos pela institucionalização de longa permanência.